Quem escreve é um doutor em Sociologia pela UNB. As raízes vermelhas do neoliberalismo brasileiro. O que é que ele vai se propor a falar? O que a gente sempre comenta é que o PT, o Lula, é a esquerda permitida, que entrou para controlar tudo e sabotar o campo, botar todo mundo na coleirinha do regime. Ele vai falar que, cara, isso daí não foi um processo que foi acontecendo do nada. Realmente, desde o início, dava para imaginar que iríamos chegar nesse ponto, que Lula iria destruir a esquerda, que a revolução nunca viria, que a agenda socialista ia ser varrida para debaixo do tapete e que o identitarismo, a agenda woke, seria importada lá dos Estados Unidos e ia colocar para rachar a sociedade, enfim, a mazela, a miséria, o pobrismo. Ele vai falar sobre tudo isso. A história do PT costuma ser contada a partir de uma ruptura com suas origens. Para os seus críticos à esquerda, essa ruptura teria sido uma traição. Pô, o PT traiu a esquerda, deixou de ser socialista, virou meio social-democrata, está administrando, né, a política burguesa. Já para o campo majoritário do PT, essa mudança que o PT passou é um amadurecimento imposto pela democracia, pela correlação de força, eles adoram isso, né? E pelas responsabilidades de governo. Em ambas as versões, o partido teria nascido socialista, operário e radical, e se transformou à medida que se aproximava do poder. A Carta ao Povo Brasileiro seria o momento simbólico dessa passagem, a conversão, né, para uns e realismo para outros. As duas explicações preservam a pureza do passado. Então, assim, independente de quem está certo, é como se no passado o PT fosse realmente um partido de esquerda radical. E não que o Lula fosse desde sempre um capacho, né, a cria do golbery, que a gente diz. Traída em uma superada na outra. Mas talvez seja mais correto inverter a pergunta. Em vez de procurar um momento em que o PT abandonou as suas origens, é preciso identificar o que havia nessas origens que já anunciava sua transformação no braço esquerdo do neoliberalismo brasileiro. O que é que ele quer falar? O que tinha lá na origem do PT que fez com que esse grupo se tornou o braço esquerdo do regime? É o braço esquerdo do regime, o teatro das tesouras. O que é que estava lá no início? O papel do lulismo esteve longe de ser secundário. Afinal, ao longo de 3 décadas dessa ordem, ocupou a presidência por mais da metade do tempo. A literatura costuma apontar 3 matrizes principais na formação do PT. O novo sindicalismo do ABC, a esquerda católica ligada à teologia da libertação e a intelectualidade paulista. E a própria direita concorda com isso daqui, o Olavo falava muito disso. A elas se somaram estudantes radicalizados, egressos da luta armada, organizações trotskistas, novos movimentos sociais e a corrente pragmática reunida em torno de Lula. A partir dos aportes dessas matrizes e dos demais componentes da formação petista, é possível identificar 6 raízes que ajudam a explicar sua praxis posterior. O neoliberalismo não foi posteriormente enxertado nessa árvore, seus germes já estavam nessa combinação, né? Esse alinhamento com o regime estava desde o início. A primeira raiz foi o operário da multinacional. O novo sindicalismo rompeu com a tutela estatal, enfrentou o patronato e recolocou o trabalhador industrial no centro da política. Esse ponto aqui vai ser uma crítica que acho que vai fazer muito mais sentido para a esquerda. Mas sua combatividade se formou no interior das grandes montadoras estrangeiras do ABC, no ambiente em que a internacionalização da produção já aparecia como horizonte natural da economia. Lutava-se contra o padrão dentro da multinacional. Foi essa experiência do conflito, e não a crítica à inserção dependente do país, que o novo sindicalismo levou ao PT. Porque se era para que, assim, em tese, o que é que essa turma esperaria é que uma esquerda radical fosse brigar com a alta burguesia. Então, assim, ao invés de tu tentar realmente brigar, porque se você pensa no comunismo, vamos botar, nem pro socialismo, comunismo, o Estado gerenciando os meios de produção e tudo mais, como é que tu vai fazer isso se a propriedade privada sequer é de um brasileiro? A propriedade privada é de uma multinacional. Ele falou, cara, em vez de estar discutindo como, assim, antes do Estado ser dono da propriedade, que a propriedade seja pelo menos nacionalizada, mas nem isso. Isso aí já se deixou de lado, não deixa de lado. Vamos focar só ali no salário, vamos esquecer que a economia está sendo da mão de brasileiros, né? O lucro está indo todo embora. O importante é que tem um bom salário.
O Lula abandona uma luta macro, uma luta estrutural para o país, que ele tem impactos econômicos relevantes na macroeconomia, para focar na benesse para o indivíduo. E aí a gente deixa a briga de lado, não briga com a burguesia. Vamos trazer para os termos da esquerda. A dimensão internacional ocupava o lugar da questão nacional. A solidariedade entre trabalhadores, a circulação das empresas e a integração produtiva eram percebidas em escala mundial, enquanto propriedade estrangeira, remessa de lucros, controle tecnológico, balanço de pagamentos e soberania econômica pareciam marginais. Soberania econômica é um assunto que a gente comenta muito hoje, né? Uma das últimas que a gente comentou foi a Inglaterra reestatizando a sua siderúrgica, tirou da mão dos chineses e a China ficou lá chorando. Foi o Trump impedindo a venda da US Steel. Não, peraí, meu. A gente precisa tem que ter soberania, porque soberania econômica é também soberania nacional. Não podemos ficar reféns de outros países e setores estratégicos. E o cara tá falando, o PT nunca trouxe essa discussão. O PT jogou essa discussão para debaixo do tapete. O PT matou essa luta. O capital podia ser combatido como relação entre patrão e empregado, sem ser enfrentado como poder internacional organizado sob a economia dependente. Era assim, era patrão versus empregado. Não. Cara, vamos tentar desenvolver a indústria nacional. Vamos tentar fomentar os processos internos, sabe? Que a gente tenha uma transferência tecnológica, deixar de ser um país dependente, deixar de ser uma colônia. Não, isso não. Vai para debaixo do tapete. Porque Lula tem que apoiar as elites. É Zé Elite. Essa separação seria decisiva. O novo sindicalismo ensinou o PT a disputar salários, direitos, participação nos resultados, sem necessariamente disputar o controle nacional da produção. A mesa de negociação da fábrica foi ampliada até se tornar uma teoria geral da política. Lula conversa com trabalhadores, banqueiros, multinacionais e investidores estrangeiros, oferece garantias e procura distribuir parte dos ganhos. Lula faz tudo isso, mas sem alterar a estrutura que organiza o poder. Essa disposição aproximava o partido de um dos fundamentos do neoliberalismo que se afirmaria nas décadas seguintes. A economia mundial, tratada como campo inevitável, marcado pela livre circulação do capital, pelas cadeias internacionais e pela primazia dos fluxos financeiros, enquanto o Estado Nacional perdia a legitimidade como instrumento de direção econômica. A integração internacional era aceita como realidade. A dependência deixava de ser formulada como problema político central. Aí você corta agora para o governo Trump. Você vê que claramente tem um direcionamento de, olha, precisamos ser soberanos em algumas questões. O Estado acha que hoje investir em energia barata, data centers, inteligência artificial é um caminho, então tem um direcionamento, de pauta minimamente. E o Lula não. O Lula nunca direcionou nada. O que o Lula direcionou nesses anos? O Lula, vocês conseguem, de coração, deixa a raiva de vocês pelo Lula de lado. Se você para e pensa, o que é que você consegue lembrar do Lula falando, olha, é importante a gente desenvolver esse setor, porque esse setor aqui vai ser importante pra gente e a partir desse setor a gente vai dar um pontapé pra gente chegar em algum lugar. Você já viu, Lula, um plano minimamente? E aí, deixe o seu amor de lado por Bolsonaro e reflita se você já ouviu o que eu vou falar, que Bolsonaro dizia, que o agro é importante. O agro é a locomotiva da nossa economia. E o agro, para funcionar direito, ele precisa de outras coisas. Precisa de fertilizantes, de minerais. E a gente tem que destravar isso, tem que melhorar a infraestrutura, sabe? Liberar lá a cabotagem. Construir a Ferrogrão, levar energia barata lá, Leão Tucuruí. Você ouvia Bolsonaro falar sobre isso? Você ouvia Bolsonaro falar sobre essa necessidade? Você vê uma diferença de Lula para Bolsonaro? Como esse cara no final dele queria um Bolsonaro? Esse cara já vai mas Bolsonaro não fez... Rapaz, posso fazer nada, né, velho? Não posso fazer nada. Tô falando de verdade, velho. Se você deixar a birra de lado, você não vai conseguir lembrar do Lula tentando desenhar um projeto de país. Se quer conseguir apontar, vamos aqui, o Estado vai seguir por esse caminho. É uma deslegitimação. O Lula fez isso. O Lula é o homem do livre mercado. Pode falar o que for, não é no livre mercado, porque ele defende isso. O Lula é um cara que deslegitimou o Estado. Ele conseguiu isso das mais diversas formas, inclusive pelo ranço que as pessoas têm do PT. Porque hoje diversas pessoas têm muitas opiniões por ódio ao PT. O cara assim, o PT é a favor, então eu sou contra. Quantas, assim, a mais óbvia, privatizações, tem que vender. O cara quer vender, não porque pode dar prejuízo, pode dar lucro,
porque senão o PT rouba. Quantas pessoas não falam isso? Então o PT conseguiu deslegitimar o Estado de diversas maneiras diferentes. E não só o Estado, diversas pautas. Por exemplo, o governo Bolsonaro concedeu mais de 500 mil de títulos de terra. Foi em torno de 500 mil. Foi 400 e poucos mil. Títulos de terra é basicamente uma reforma agrária. Cadastrando essas pessoas, deixando aptas a conseguirem crédito para fazer investimento, crescer com seus negócios. Não tem problema. Agora, o que é que o MST fez? Criminalizou a luta por acesso à terra. Porque a percepção que dá essa história de reforma agrária é meter mão em fazenda produtiva, né, e ganhar no mole. Não. O PT criminalizou diversas pautas importantes e que, coincidentemente, todas essas pautas são de interesses do regime. Continuando. A identidade atribuída ao operário do ABC foi, assim, mais radical do que a sua praxis. O operário do ABC nunca foi um radical. Queria mais salários, melhores condições e de boa. Nunca foi um cara que estava ali, que além de operário, queria transformar a nação. Por ocupar o coração industrial do país, ele foi elevado a sujeito histórico e vanguarda revolucionária, embora sua ação permanecesse concentrada na negociação dentro de uma estrutura produtiva estrangeirizada. Quando a desindustrialização dissolveu essa base social, o lulismo preservou sua fotografia. O operário desapareceu como força política organizada e retornou como memória do partido e biografia de Lula. A classe deixou de organizar a política, sua identidade passou a legitimar o líder. A segunda raiz foi o pobrismo. As comunidades eclesiais de base contribuíram para organizar os setores populares e resistir à ditadura, mas também ajudaram a transformar o pobre em fundamento moral da política. A pobreza deixou de ser apenas uma condição a superar e passou a conferir autenticidade, autoridade, pureza. O trabalhador remete à produção, ao conflito entre capital e trabalho, à organização coletiva e aos direitos universais. Já o pobre remete à carência, ao cadastro, ao benefício e à proteção focalizada. A passagem de um sujeito ao outro antecipou a política social do lulismo, financismo no comando da economia e pobrismo na administração de suas consequências. O pobrismo, como Mangabeira Unger denomina, o complemento social do financismo brasileiro, não significa preocupar-se com os mais pobres. O Lula ninguém acha que o Lula se preocupa com o pobre, mas ambicionar pouco demais para eles e para o país. São as migalhas. Dá para ele ficar feliz, mas não o suficiente para ele conseguir progredir e avançar. Todas as pesquisas eleitorais mostram que quanto mais a pessoa ganha, menos de esquerda ela é. E quanto mais educação ela tem, menos ela vota no PT. Em vez de reorganizar a produção, universalizar o trabalho protegido, construir autonomia material, ou seja, ensinar a pescar, criar o rio, jogar rio no peixe, protege-se o pobre na sua condição e formaliza-se a precariedade como empreendedorismo. O microempreendedor individual, criado em 2008, sintetiza essa racionalidade. Em vez de reconhecer plenamente o trabalhador autônomo como trabalhador, constrói juridicamente uma empresa ao redor dele. O pobrismo também organiza um estado de baixa ambição. Diante de problemas estruturais, o governo cria um programa, uma linha de crédito, um edital, uma parceria, financia se incomodar, fomenta se organizar e contrata se construir capacidade própria. É o estado do puxadinho, cuja mediocridade não consiste em nada fazer, mas em fazer milhares de pequenas coisas sem produzir transformação histórica. Faz um monte de coisinha, mas gerar emprego bom, de qualidade, sabe? Conseguir fomentar a construção de habitação boa, ele vai falar de favela. Não, esquece. Isso aí o governo não vai fazer. Não. Algo real que vai aumentar os salários, o poder de compra, poder comer, ter carro, viajar. Não, isso não. Vamos aqui, só pra fingir. Ele tem que achar que ele tá fazendo algo bom pra ele, mas tem que continuar pobre, pra continuar votando no PT. Na política de cultura, a pulverização dos recursos é chamada de capilaridade. Essa crítica da cultura, a crítica toda direita vai falar, cara, esse cara tem um ponto. É a cara do Josias Teófilo e fala, cara, esse cara tem um ponto demais. Na política de cultura, a pulverização dos recursos é chamada de capilaridade. Manda um montão. Cada território recebe um pouquinho. Cada grupo executa um projeto. Cada organização disputa o seu edital. Universaliza,
o pequeno projeto precário, não acesso a grandes instituições. Aí o pobre, nessa, né, manda um pouquinho para todo mundo. Recebe uma salinha multifuncional, oficina é a cara da esquerda, né? Oficina, nossa, fazer brincar com argila. E o dever de representar a sua origem, né? Porque as oficinas são para isso, né? A sua identidade. Em vez de tentar concentrar o recurso e fazer o melhor museu, a melhor biblioteca, a melhor escola de artes que o Brasil poderia construir. Em vez de focar em excelência e no devagar e sempre, vamos nessa, vamos construir um bom, mas um bom durável. Não, vamos fazer um monte de coisa que não serve para nada. Só para servir para irrigar cabo eleitoral. Falei, bicho, esse cara tá conseguindo escrever o PT ao longo dos anos de um jeito. Eu falei, realmente, ele faz jus ao doutor de sociologia. A instituição permanente que o Estado não constrói produziria história. Tipo, museu. O projeto que financia produz um evento. Baita frase, viu? O mesmo pobrismo aparece na conversão da favela em identidade cultural. A favela não é uma cultura, mas uma forma urbana da desigualdade. Ei, rapaz. Esse maluco é o que ele tava falando lá atrás no vídeo. Gente, a gente tem que parar de normalizar a maluquice. É o que ele tá falando. Assim, gente, vamos parar de normalizar a maluquice. A favela não é uma cultura. A favela é um problema. É um problema. Não é legal morar na favela. Não é legal morar num lugar que não tem ruas, sabe? Que tem que subir um monte de escada, que é uma dificuldade, que você não tem acesso a esgoto, que tudo é caótico. Isso não é legal, velho. As pessoas deveriam morar em casas bem estruturadas. Vamos parar de achar que o errado é certo? Seus moradores podem produzir obras extraordinárias, que valem aquilo que são. Não pelo rótulo. Ai, é porque é favelado. Ai, é porque é periférico. Pô, a gente tem que parar de valor. Não dá pra... Esse cara aqui, ele tá meio que abraçando a terra da meritocracia, né? Em partes. Transformar a privação territorial em autenticidade marca e nicho de financiamento não emancipa os seus habitantes. Não é assim que você vai melhorar a vida da favela. A favela venceu é a fórmula perfeita de uma ordem que desistiu de fazer a favela acabar. Aquilo que uma reforma estrutural deveria superar, o pobrismo administra e o identitarismo celebra, né? Os wokes. A terceira raiz, esse texto é longo, é a nova locomotiva paulista. A intelectualidade ligada à USP, que forneceu ao PT boa parte do seu vocabulário sobre autoritarismo, populismo, patrimonialismo, corporativismo e sociedade civil. Todo mundo é fascista. Todo mundo que discorda do PT é fascista. Críticas dirigidas a problemas reais acabaram compondo uma interpretação na qual o Estado concentrava todas as patologias. O grande capital aparecia como poder concentrado, mas o mercado desaparecia como relação social de poder. O Estado tinha interesses. O mercado parecia ter apenas mecanismos. O trabalhismo foi reduzido a populismo, tutela e conciliação de classes, enquanto o planejamento estatal, nacional-desenvolvimentismo eram desqualificados como formas estatizantes, centralizadoras e autoritárias de modernização pelo alto. Esse ponto aqui, ele é mais difícil de entender, porque isso aqui faz muito mais parte da discussão intelectual, sabe? É assim, por exemplo, Hoje a direita ela já consegue olhar para algumas questões e entender que as questões são um pouco mais complexas. O PT, em vez de pegar essas questões e torná-las mais complexas no debate público, o PT foi emburrecendo as pessoas. Vou dar um exemplo que acho que eu vou entender. O André Esteves celebrou a privatização de alguma coisa dizendo o seguinte, cara, imagina se a gente tivesse tentado fazer isso lá atrás. Ia ser sindicato na nossa porta, aquilo ali, e pressão, e pipipi, agora nada. Tá todo mundo aí, o Haddad aplaudindo, batendo palma e conseguimos. Aí ele diz que a mentalidade mudou. É isso que ele tá criticando. Ele falou, cara, o PT destruiu a mentalidade. Assim, em vez de tratar as relações de trabalho como algo mais complexo, o que seria tratar as relações de trabalho algo mais complexo? É aquela pergunta, até onde vale a pena ter o produto mais barato de todos na gôndola do supermercado? Por quê? Porque às vezes o mais barato de todos é o lá da China. E você está deixando de gerar emprego no seu país. Você está enfraquecendo a sua própria economia. E o lucro está tendo para fora. E aí? Até onde? Obviamente você não pode ter um produto que na China custa R$1 e o Brasil custa 20. Tipo assim, é absurdo. Mas até onde? Até onde compensa?
Sabe? Até onde compensa? Até onde compensa a gente abrir mão de todos os produtos nacionais, empregos nacionais, para ter a qualidade suprema para o cliente, né? Eu tava assistindo até um recorde do Zema, que a turma do Três Irmãos apertou ele, aí os caras falam lá de protecionismo e tudo mais. Zema fez uma fala de vira-lata, dizendo: ai, você queria ter uma TV de 29 polegadas da Gradiente, pesando 70 quilos. Pelo amor de Deus, né? Se a Gradiente desistisse, não ia estar fazendo TV de 29 polegadas, TV tubo, né? Teria também conquistado novas tecnologias. Só que depois o Zema fala que ele é de Minas. E muita gente vem questionando para ele a questão que está entrando muito aço chinês. E isso está quebrando uma indústria de transformação básica do Brasil, que todo país tem que ter uma indústria de transformação. Ele falou: pô, nesse caso eu acho que eu sou favorável a colocar tarifas. Então, isso é discutir um pouco essa questão de trabalho de uma forma um pouco mais complexa. E o que o PT fez? Tirou isso. O debate público sumiu com isso, porque é do interesse do regime tirar isso. O regime não quer discutir sobre isso. O regime quer o livre mercado. Maravilhoso. E aí vamos discutir lá, média de salário. Vai até discutir a 6x1, ok, a gente discute aí. Mas agora não vamos falar das questões estruturais. Acho que eu consegui explicar. O PT não apenas deixou de fazer da construção um projeto nacional o princípio organizador de sua estratégia. O PT nunca teve um projeto. Constituiu-se em ruptura com as tradições trabalhista e nacional-desenvolvimentista que haviam transformado a questão nacional em industrialização, construção do Estado e incorporação social dos trabalhadores, que é o que eu falo. O PT ele vem para tutelar e rachar com a esquerda e falar: cara, a esquerda agora é isso. E aí o PT mata o trabalhismo e tudo que tinha lá. Você pode concordar ou não, mas assim, o PT acaba com isso. Há nisso uma homologia com 32. Na antiga ideologia paulista, São Paulo era a locomotiva moderna diante de um Brasil atrasado. O Estado Nacional limitava seu dinamismo. Na tradição petista, o sujeito portador da modernidade deixou de ser o barão do café ou industrial tradicional e passou a ser o operário do ABC, acompanhado pelo intelectual da USP. São Paulo continuava a ser o centro dinâmico do país e o palco decisivo da luta de classes. Concentrava o grande capital, a vanguarda operária e a interpretação autorizada do conflito. Lula completa essa narrativa. O retirante nordestino torna-se sujeito político quando ingressa no mundo industrial paulista. O Nordeste fornece o pobre. São Paulo o transforma em trabalhador moderno. A velha locomotiva ganhou a tripulação vermelha. Essa intelectualidade também legou uma reforma profundamente negativa com a história brasileira. Isso daqui todo mundo da direita vai concordar. O passado, a história brasileira, o passado nacional foi reduzido a uma sucessão de escravidão, oligarquia, racismo, autoritarismo, patrimonialismo e barbárie. Só tem coisa ruim. Quem não encontra na história nenhuma herança utilizável, dificilmente imagina algo grandioso para construir o nome do país. Eu assino embaixo. Não dá para achar que tudo na história do Brasil é ruim. Que não teve ninguém para ser valorizado, que não teve nada de bom. Sim, tiveram coisas boas, experiências que deram certo no passado. Vamos parar, vamos analisar e tentar reaplicar. A crítica necessária ao passado converteu-se em desprezo pela história como uma incapacidade de projetar o futuro. Isso foi o Lula que fez. Isso está na gênese do petismo. Esse maluco critica o Lula melhor do que 99% da turma da direita. Se você para tentar entender o que ele tá falando, cara, isso aqui é óbvio de entender, né? A quarta raiz foi a revolução contra as reformas. Isso também é bom. Estudantes, antigos militantes da luta armada, marxistas revolucionários e correntes trotskistas trouxeram ao PT a cultura da ruptura e a rejeição do reformismo. Reformismo é o quê? Vamos mudando as coisas devagar e sempre. Vamos propor reforma, mudança através das leis. E esse pessoal achava que, cara, não é mudando as leis que a gente vai resolver. É com a revolução. Temos que imitar o Che Guevara. O Che Guevara. Revolução Russa de 17. Temos que pegar em armas. Eu falei, mano, isso não vai dar certo. As reivindicações imediatas podiam ser apoiadas, mas as transformações estruturais verdadeiras eram remetidas a superação do capitalismo. Aí qual foi o problema disso no PT? O PT não foi uma social-democracia que posteriormente abandonou as reformas. Nasceu denunciando o reformismo e colocando-se à esquerda dele. O problema apareceu quando a revolução deixou de existir como estratégia concreta
não tem um plano de fazer realmente uma revolução. As reformas haviam sido concebidas, sobretudo, como acúmulo para a ruptura, não como um projeto histórico autônomo capaz de ocupar o seu lugar. Quem considera as reformas impossíveis sem a revolução, acaba, enquanto a revolução não chega, administrando aquilo que existe. Então, enquanto a revolução não vem, vamos administrar, né, o pobrismo. O socialismo permaneceu no horizonte, nos símbolos, no discurso, no falatório. No presente, restaram a administração das vulnerabilidades e a aceitação da estrutura econômica. Radicalismo no discurso, melhorismo na política social e neoliberalismo na organização da economia. É ou não é o Lula? O radicalismo não contradiz materialmente essa praxe. Ele a legitima, preserva a identidade da esquerda, mantém a militância vinculada e apresenta cada concessão como tática temporária de uma transformação sempre futura. Calma, calma. Estamos aqui nos unindo com Biden, estamos aqui com o apoio da CIA para dar um golpe contra o Bolsonaro, mas a revolução vai vir, aguenta aí, velho. Pô, Lula, mas teu ministério baixou lá aquela medida, pô, que encareceu minha conta de energia e ajudou os irmãos Batista. Calma, é para revolução. Mas Lula, os bancos estão tendo lucros recordes. Calma. É porque a revolução vai vir. Vai ter que se manter no poder. Hoje tem a correlação de forças, senão o Lula vai cair. Vai sofrer um novo golpe de Estado igual a Dilma. O tempo todo o PT não denuncia que tudo era golpe. O novo golpe, calma. Não pode criticar o Lula, não pode cobrar o Lula. Opa, golpe! Eita! É o golpe da Globo. Toda a crítica. Eita, já estão preparando o golpe para tirar o Lula. Não critica, não reclama. Espera que a revolução está chegando. A quinta raiz foi a autonomia contra o Estado. Autonomia sindical, autonomia das bases, autonomia dos movimentos, descentralização, sociedade civil e órgãos independentes respondiam inicialmente à ditadura, à tutela e ao centralismo burocrático. Todo mundo autônomo. Transformados em princípio geral, porém, fragmentaram a soberania e correram a capacidade de direção nacional. Assim, a autonomia, ok, algumas coisas têm que ser autônomas, mas virar um princípio que tudo tem que ser autônomo, você enfraquece o Estado. E a capacidade do Estado de decidir coisas. Uma das vertentes dessa cultura autonomista já apontava diretamente para a futura ordem neoliberal. Na Constituição de 88, petistas propuseram o Banco Central autônomo e mandatos fixos para seus dirigentes. Tirar a política monetária das mãos do ministro da Fazenda. O PT nasceu desconfiado do Estado como centro de direção e celebrando a autonomia das partes. Em uma sociedade dividida que todas as partes têm que ser respeitadas, dá certo? É a questão identitária, né? Eu sou, não sei nem como é que eu classifico, né? XY, mas XY é ofensivo. Eu sou delo, elo. Os pronomes. Agora, se bem que os pronomes estão em baixa, né? Surge daí um estatismo teleológico e um anti-estatismo prático. O Estado forte está reservado ao socialismo do futuro, que nunca virá. O Estado realmente existente é considerado patrimonial, burocrático, cooptador e suspeito. Ele pode gastar muito sem construir capacidade pública, limitando-se a financiar, regular, contratar, repassar recursos para empresas, associações, fundações e organizações sociais. Não tem problema se o Lula entrar com 1.000 editais, licitações. Agora, se o Estado resolver fazer alguma coisa por ele mesmo, aí é problema. Não, aí não pode não. Vai não. Faz uma concessão. Aí pode, mas não, aí não. O privado empresarial aparece como interesse. O privado associativo como participação, né? Parceria público-privada. Aí ninguém reclama. A sociedade civil petista não superou a privatização. Ofereceu-lhe uma linguagem moralmente aceitável para a esquerda. O edital tornou-se a unidade administrativa desse anti-estadismo. O Estado pulveriza recursos, terceiriza a execução, dispersa a responsabilidade. Na participação social, a lógica é semelhante. Conselhos e conferências discutem políticas setoriais, enquanto juros, moeda, propriedade e estrutura produtiva permanecem protegidos no topo. A participação desce aos conselhos, enquanto o poder sobe para a macroeconomia. A sexta raiz, e a última, foi o partido das bases e o poder do chefe. O PT nasceu exaltando a democracia interna, a pluralidade de tendências e a organização popular. Tornou-se concentrado numa liderança pessoal cuja origem social vale mais do que sua praxis. Lula tornou-se simultaneamente operário, pobre, retirante,
mediador entre classes, patrimônio eleitoral, encarnação da esquerda. Tudo isso. Sua biografia passou a funcionar como programa. Não importa apenas o que faz, mas quem foi. O identitarismo começa em casa. Essa centralidade produziu um monopólio do pragmatismo. Alianças e concessões condenadas em outras forças transformam-se em Lula em genialidade política, né? Se fulano faz... Não, esse aqui tá errado. Mas se foi o Lula... Rapaz, que maravilhoso. Pô, o Lula é demais. Tu não tava reclamando agora que fulano fez... Não, é porque o Lula, né? O Lula foi diferente. O Lula foi diferente. Ao mesmo tempo, o partido desenvolveu uma pedagogia de desmobilização. O povo vota, os movimentos apoiam e o líder negocia. Pressionar o governo pode ajudar a direita. Construir força autônoma pode ameaçar a unidade. Então, assim, não reclama não, viu? Fica quieto. Se o capital calcula, os pobres sofrem e Lula negocia, a mobilização popular torna-se dispensável. O partido que nasceu para devolver a política às bases, terminou ensinando as bases que deveriam esperar o chefe negociar por elas. Olha a diferença disso pro bolsonarismo. A combinação dessas 6 raízes encontra sua forma cultural mais acabada no identitarismo. Não se trata da luta contra o racismo, machismo, homofobia, mas da ideologia que reorganiza as lutas em torno da essência identitária, da autoridade da experiência, da representação e da superioridade moral atribuída à condução de vítima. O identitarismo não é uma distração externa ao neoliberalismo, é a sua cultura progressista. A igualdade cede lugar à diversidade. Assim, ó. A luta pela igualdade era o quê? Pô, quem é pobre tem que ter a mesma condição do cara que é classe média, o cara que é rico, condição de estudar, de entrar na universidade, de emprego. Aí você esquece isso. Vamos esquecer a igualdade, vamos falar de diversidade, que agora é só luta de aceitação. Você tem que aceitar ele, porque ele se identifica como um gato. Ele é um gato, ele mia. Ele é um gato. Respeite ele, o pronome dele é Chiquinho. A transformação, a representação, não é transformar a favela em um bairro com estrutura, esgoto, água encanada. Não. A favela venceu. Está representado. E a universalização ao reconhecimento. Não, vamos reconhecer. O importante é dar destaque. Em vez de você levar para todo mundo, não, é destacar essa condição dele maravilhosa. A pirâmide não é derrubada, passa a ser julgada pela diversidade de quem consegue subir. A elite paulista participou da difusão do identitarismo por seus diferentes braços, né? Os globalistas, a elite financeira, que é essa elite que está falando de São Paulo. É só olhar, por exemplo, a Fundação Itaú. O que é que a turma do Itaú financia? O que é que os Moreira Salles financiam em termos de filmes, eventos, obras? Funcionou como antena das agendas produzidas, sobretudo nos Estados Unidos, né? E no circuito acadêmico cultural anglo-saxão, importando-as e reproduzindo-as no Brasil, sem submetê-las ao crivo da história e das estruturas nacionais. E essa crítica é muito presente, por exemplo, na questão do racismo, né? Falar, importou como é lá e no Brasil é diferente. O problema no Brasil é muito mais um preconceito pelo seu nível social, pela sua classe social, se é pobre, do que outra coisa. Não é pela cor de pele. A universidade forneceu conceitos e especialistas. As ONGs, militantes e projetos, os meios culturais, prestígio e visibilidade. E o capital financeiro, fundações, editais, recursos. Não se tratou de uma insurgência externa contra o poder econômico, mas da formação de uma cultura progressista perfeitamente assimilável e ativamente promovida por ele. A velha locomotiva, que nunca ofereceram ao Brasil um projeto nacional, a turma do Itaú não quer projeto nacional. Os Moreira Salles não querem projeto nacional. O André Esteves não quer projeto nacional. Agora o Dedé comprou o teatro, né, Dedé? Ê, Dedé! Quem é o artista que não quer estar lá no teatro do Dedé? Na casa de evento do Dedé? E aí, né, essa elite financeira passou a financiar os vocabulários pelos quais a fragmentação neoliberal podia ser apresentada como emancipação. O identitarismo também aprofunda a desmobilização. Seu horizonte deixa de ser abolir as relações de opressão e passa a mudar quem ocupa os seus polos. Trocam-se os ocupantes, preserva-se a estrutura. Em vez de organizar interesses comuns, distribui posições de fala, fiscaliza pertencimento, decompõe a sociedade em sujeitos que competem por reconhecimento, recursos e autoridade de vítima.
A revolução é substituída pela busca interminável de uma representatividade reparadora. E a fragmentação social produzida pelo neoliberalismo retorna como um princípio de organização da esquerda. No campo lulista, o identitarismo é a política simbólica das reformas estruturais que nunca viriam. O partido incorporou os sujeitos das reformas mais profundamente do que incorporou as próprias reformas. Em vez do PT absorver a luta pela reforma agrária, o PT absorveu o MST. Não disse lá. É o MST. Absorveu os moradores da periferia ao invés da reforma urbana. Habitações melhores. Saneamento. Os sindicatos. Essa universalização do trabalho protegido. Em vez de focar, vamos criar emprego bom. Com qualidade. Que ninguém vai querer reclamar da CLT. Condições... Imagina se ninguém tivesse motivos para reclamar da CLT. Não. Vamos abraçar o sindicalista. E os grupos discriminados sem democratização do poder econômico. A classe operária, esvaziada como força material pela desindustrialização, retorna como memória e vanguarda imaginária. As reformas ausentes retornam como reconhecimento. Os movimentos incorporados sem seus projetos retornam como identidades. O resultado pode ser resumido em 4 termos: financismo no comando, pobrismo na política social, editalismo na execução e identitarismo na legitimação. O financismo protege o topo, o pobrismo administra a base, o editalismo pulveriza a ação estatal e o identitarismo rebatiza a fragmentação e a precariedade como diversidade. E para terminar, o PT não foi uma esquerda reformista que simplesmente se tornou neoliberal, ou seja, um braço do regime. Foi uma esquerda antirreformista que, sem revolução, encontrou no neoliberalismo a forma de governar o presente e no identitarismo a forma de conservar sua radicalidade simbólica. A força e a perenidade do neoliberalismo brasileiro não se explicam apesar do PT, explicam-se também por meio dele. O partido não apenas administrou uma ordem recebida, mas o PT ajudou a construir o regime, reproduziu o regime, revestiu o regime de legitimidade popular. A bandeira permaneceu vermelha porque o vermelho não era apenas uma máscara, mas parte do mecanismo que permitia ao regime governar pela esquerda sem ser reconhecido como regime, como neoliberal. E ele termina com essa frase maravilhosa: o lulismo não traiu simplesmente suas raízes, foi a síntese delas. Isso é o Lula.